Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nossa live está se retornando depois de uma série de imprevistos. Primeiro minhas férias, depois fiquei dodói, né? Porque peguei uma influenza muito difícil e eu precisei mesmo de mais 2 semanas para se recuperar. Mas aí nós já estamos de volta, né? E vamos retomar as nossas lives. E hoje nós vamos dar continuidade. Nas últimas lives, nós estávamos falando de mecanismo de defesa, que é o mecanismo que o ego usa para se defender de algumas coisas, para se defender daquilo que causa dor, daquilo que ele não consegue aceitar, daquilo que ele tem dificuldade de conviver, de conter, né? Tem uma escola psicanalítica do Bion, e o Bion ele traz essa informação que nós somos um continente e nós contemos o nosso conteúdo e contemos o conteúdo das outras pessoas, porque nós estamos sempre fazendo uma troca. Eu ofereço alguma coisa, a outra pessoa oferece alguma coisa de volta. Essa troca, esse conteúdo que o outro traz, nem sempre é aquilo que você espera, aquilo que você queria, aquilo que você deseja. Então, quando nós temos essa dificuldade, nós vamos fazer um mecanismo de defesa. Quando nós estamos com medo, por exemplo, nós vamos fazer também um mecanismo de defesa. O medo, ele é uma raiz emocional, faz parte de nós. Não existe pessoas que não têm medo, salvo exceções, algumas pessoas que têm alguns distúrbios e ela é mais destemida. Mesmo que não tenham distúrbios, tem muitas pessoas que são destemidas mesmo. Mas tem algumas pessoas que têm uma diferença em si, e essa diferença faz com que ela não tenha medo das coisas. Ou então algumas pessoas nascem e não sentem dor. Então, são pessoas que quando são pequenas, quando são bebês, precisam de cuidados especiais, porque como não tem medo, não consegue observar o perigo, não consegue saber a diferença do perigo. E isso que aconteceria conosco se nós não tivéssemos medos. Se nós nascêssemos desprovidos do medo, o medo é um mecanismo de defesa que você tem, é um mecanismo de proteção que nós temos. Então, se nós não tivéssemos medo de absolutamente nada, nada nos pararia. Então, nós não teríamos medo de passar na frente de um carro, nós não teríamos medo de cair de uma montanha, de cair de um prédio. Então, nós não teríamos o temor. E por causa disso, nós colocaríamos a nossa vida em risco o tempo todo. Então, o medo ele tem essa característica, esse sistema de alerta do qual nos protege de alguns perigos. A função do medo, lá há muito tempo, vamos pensar nos nossos antepassados, e pensar nos nossos antepassados é pensar nos nossos antepassados muito tempo, muito longe, bem para lá dos nossos avós, bisavós e tataravós. Eu estou falando do princípio da humanidade. No princípio da humanidade, o mundo era muito selvagem. O mundo em que os nossos antepassados viviam era completamente perigoso. Não só animais de grande porte selvagem, como ele também estava descobrindo as coisas. Não tinha nenhuma proteção, não tinha nenhuma ferramenta, não tinha nenhum instrumento.
E ele então precisava se proteger, se guardar dos perigos que aconteceria naquele momento ou que acontecia naquele momento. Para isto, ele foi diante da experiência de ver homens cair de pedras que rolassem, homens ser picado por serpentes, homens ser atacado por leões. Eles foram fazendo o quê? Aprendendo as coisas perigosas e as coisas não perigosas. Nossa, até hoje nós somos assim. Quando nós nascemos, e o ser humano é o único ser da natureza em que vivemos que nasce mais desprovido de capacidade. Ele é totalmente incapaz e precisa de todos os tipos de cuidados, desde colo, comida, amparo, cama, troca. Então, todo tipo de cuidados, quando nós nascemos, nós precisamos. Como esse adulto cuida desta criança, vai fazer com que ela seja mais temerosa ou menos temerosa. Também depende muito do tipo de trauma, do tipo de desamparo que ela vai sofrer ali na sua fase jovem, na sua fase pequena, começo, que ela está iniciando. Esse trauma vai fazer com que essa criança tenha medo ou não tenha medo da situação que ela vai viver. Se uma criança cresce num ambiente de muita briga, num ambiente de muitos vícios, num ambiente de muita libertinagem, de muitas dificuldades, estou tentando ser o mais geral possível nessas dificuldades, essa criança será uma criança temerosa, será uma criança ansiosa. Se essa criança também foi repreendida de uma maneira muito severa, castigada, se essa criança apanhou, se essa criança foi, às vezes os pais iam além de apanhar. O apanhar era um espancar, sejamos claros, né? Era um espancar. Então, essa criança vai crescer com esse trauma, com esse desamparo, com essa sensação de perigo, com essa sensação de que lhe falta chão. Essa sensação que lhe falta chão, que ela não tem piso, que ela não tem onde se apoiar, faz com que ela tenha esses temores, seja medrosa, ansiosa e faz uma antecipação do futuro, e essa antecipação do futuro não é uma antecipação saudável. Se está dizendo que ela está ansiosa, não é saudável. Então ela consegue fazer uma previsão do futuro, mas essa previsão do futuro é uma previsão negra, é uma previsão assustadora. Eu vou perder, vai acabar, vão falar mal de mim, vão me apedrejar, vou ser demitida, vou perder o meu trabalho, vou perder a minha empresa, vou perder o meu carro, a pessoa que está comigo vai embora, acho que ela me trai. Então ela tem uma previsão do futuro muito dramática. Eu costumo dizer que é um autossabotador vigilante. O autossabotador é aquele que vigia, que fica na observação. E esse autossabotador vigilante é um vidente do futuro, mas um vidente negativo. É um vidente do horror. Ele não consegue fazer uma previsão. Oh, puxa vida, você está fazendo isto, então você vai conquistar, você vai vencer, é isso mesmo. Você chega lá. Então ele não tem esse torcedor positivo, ele tem um torcedor negativo. Eu sempre digo para as pessoas que a primeira coisa que ela tem que entender quando ela identifica o autossabotador dela, onde que ela está se autossabotando, a primeira coisa é dar um nome para esse autossabotador, para que ela possa
falar com ele quando ele está sabotando. Como assim, Sonia? Falar como se fosse uma pessoa, porque você age sobre o comando dele. Eu sempre digo que o meu sabotador se chama Justino. Então, quando ele aparece, eu digo: Ah, Justino, você está chegando aí, né? Já está trazendo aí a sua cobrança. Porque um sabotador é uma cobrança de quê? Da sua autoimagem e da sua autoestima. Então, todas as vezes que o Justino aparece, eu tenho que ver onde o seu vai ser Frederico. Então, muito bem, muito bem, gostei do nome. Então, é assim. Porque todas as vezes que o Justino aparece, eu falo: Justino, mas que coisa! Pensei que eu já tinha me livrado de você, que eu já tinha dado um fim em você, e olha você aí de novo, me trazendo temor, me trazendo angústia. Então, o autossabotador, a autossabotagem, ela vai te trazer uma angústia, vai te trazer um temor, vai aumentar a sua sensação de desamparo. Tudo isso são experiências que nós trazemos ali do lar quando somos pequenos. Então, como se nós se sentirmos, por exemplo, o adulto que cuida da criança, faz a criança se sentir rejeitada, faz a criança se sentir desalojada, deslocada. Quando ela cresce, ela pode criar uma imagem: ai, a minha família, eles são tão bons, são tão maravilhosos, é um sentimento de amor e carinho, sempre foi assim. Então, que mecanismo de defesa que essa pessoa está usando? Ela está usando o mecanismo de negação, que ela recusa pensar ou sentir que foi rejeitado. Então, ela não quer a realidade daquele sentimento. Se ela faz uma comparação, outro tipo de sabotagem, fala assim: nossa, por exemplo, vamos supor que a mãe diz assim: ah, por que você não é tão inteligente quanto fulano? Nossa, ciclano, nossa, como que ele é inteligente, como ele é capaz, como ele é bonito, né? Ai, a minha irmã tiveram filhos maravilhosos, eu tenho filhos problemáticos, Então, esse tipo de comparação, quando a criança cresce nisso, ela vai se negar a aceitar que ela foi rejeitada, que ela não foi tão amada, tão querida quanto a outra pessoa. E ela pode também fazer uma projeção, uma ideia, um desejo e vender essa imagem. Ah, é porque não tinha problema. A gente brinca ali que é uma criança com anseios muito grande, um adulto com anseio, que está no efeito Poliana, né? Está com mil problemas e está ali no mundo cor-de-rosa. Ai, é tudo maravilhoso na minha vida, é tão perfeito, a minha família é tão perfeita. Mas não é. São mecanismos de defesa que essa pessoa está usando para não sentir a verdadeira dor, porque se ela sentir a verdadeira dor, ela vai entrar na angústia e na ansiedade. Então, a pessoa que passa por isso ou que sente isso, ela vai utilizar vários mecanismos de defesa. Então, eu já comentei nas lives anteriores que os mecanismos mais conhecidos, que mais vemos todos usarem, a negação, a repressão, a projeção, o deslocamento, a racionalização, a intelectualização, a identificação de postura. Junto com esses mecanismos de defesa, ele desenvolve também essa autossabotagem. Então, ela cria essa autossabotagem que ou ataca o seu ego, e ela tem um ego fraco,
por causa de tudo isso que ela viveu, ela cria esse mecanismo, ela vive nesse prisma criado, imaginado por ela, e para esconder o quê? Esconder um ego fraco. Que ego fraco? O que é o ego? O ego é o que nós somos, a nossa pessoa, o nosso eu. Esconder a personalidade, esconder o sofrimento. E no anseio de fazer essa proteção e no anseio de esconder essas coisas, acaba desenvolvendo mais sabotagem ainda e mais ansiedade ainda. Quando a pessoa se reconhece, nossa, eu tenho autossabotagem, mas que autossabotagem que eu tenho? Qual que me incomoda mais? Às vezes a pessoa diz assim para mim, Sônia, minha autossabotagem é procrastinar. Eu procrastino, eu sei que tem que fazer, eu sei que eu preciso fazer aquilo, mas eu procrastino, eu enrolo, eu deixo para depois, eu vou modificando isso. Mas a procrastinação sozinho, ela é um efeito de uma causa. A autossabotagem, ela vem desse sofrimento, desse trauma e desse desamparo. E esse trauma e esse desamparo que vem da nossa fase precoce, aquela fase onde nós somos incapazes, nós criamos todo esse mecanismo de defesa junto. Muitas vezes, a pessoa passa a vida toda, por exemplo, com vontade de ser diferente do que é. Mas ela fez tanta proteção, tanto, eu costumo dizer que ela colocou tanta muleta na muleta, ou tanta máscara, criou tanta persona, que ela não consegue mais saber quem ela é. E quando você pergunta, mas como que você é? Como que você quer ser amado? Como que você se reconhece? Como que você se sente? A pessoa não sabe, porque ela passou tanto tempo se protegendo e se autoprotegendo que ela não sabe mais. Nossa, eu tenho que pensar aqui. Fulano me conhece desse jeito, no meu trabalho me conhecem de outro jeito. Para cada pessoa, você é uma persona. No modo geral, para cada pessoa, nós somos realmente uma persona. Nós não vamos ser iguais para todas as pessoas, mas essa persona não difere muito. Vamos pensar nessa persona como uma máscara. Então a gente coloca uma máscara de um sorriso, para uma pessoa a gente põe uma bolinha colorida, para uma outra a gente coloca um óculos, para a outra a gente faz uma maquiagem, para outro está liso. Então cada pessoa que nós conhecemos, nós vamos ter uma atitude maior ou menor de acordo com o grau de confiança que nós temos naquela pessoa. Aquela pessoa que chega para nós é uma pessoa que a gente se sente à vontade, que a gente se sente confiante, que a gente sabe que pode pôr a nossa vida nas mãos dela e não vai acontecer nada de grave conosco, porque aquela pessoa é confiável, nós brincamos que tiramos a máscara. Ai, fulano é a pessoa que mais me conhece verdadeiramente. Então, quando a gente diz, ai, fulano me conhece verdadeiramente, significa que você tem confiança naquela pessoa e, por causa disso, você consegue mostrar com mais profundidade o seu eu, mostrar como que é a imagem sua que você construiu e como que é a sua autoimagem. Tem algumas pessoas que nós não confiamos fazer isso. Eu estou sempre com o pé atrás com aquela pessoa, eu estou sempre prevenida com aquela outra pessoa, eu estou sempre de guarda com aquela outra pessoa. Então, quem nunca disse isso, não presta muita atenção no que fala, porque no fundo, todos nós fazemos isso, nós falamos isso. Eu me sinto à vontade. Em algumas pessoas, nós não sentimos nenhum tipo de bem-estar. Então, muitas vezes nós brincamos assim,
o meu santo não bateu com o santo daquela pessoa. Ou então algumas pessoas falam da água que essa pessoa bebe, eu não bebo. Porque você, sei lá se não tem veneno. Então a gente tem algumas pessoas que nós temos essa prevenção, nós sentimos essa prevenção com relação à pessoa. Por que nós sentimos isso? Porque o nosso cérebro tem a capacidade de fazer isso em primeiro lugar. Por quê? Da mesma maneira que nós utilizamos os 5 sentidos para o nosso dia a dia, os olhos para ver, se a gente não enxerga tão bem, a gente coloca um óculos, ou faz cirurgia, ou usa lente. O ouvido para ouvir, se você não escuta tão bem, você coloca um aparelho, a boca para falar, para se expressar, o nariz para sentir os aromas e a pele para o tato. Então, esses 5 sentidos que eu acabei de falar, nós utilizamos com uma frequência muito alta e o nosso cérebro precisa de cada um deles para ele identificar o que ele tem diante de si. Lembra que nós enxergamos espectros, que nós lidamos com vibrações, com ondas no nosso cérebro. Então, o verbo que nós falamos na boca, não tem um monte de verbo lá no cérebro. Tem um monte de sinapses, um monte de eletroquímica, um monte de neurotransmissores que está levando esse sinal e essa informação. Para o cérebro identificar o que é aquilo, ele precisa de 3 processos. O primeiro é ver, sentir, ver o cheiro, sentir se fala, o tato, perceber pelos 5 sentidos. Se ele não conhece, ele olha aquilo, ainda assim ele não identifica o que é aquilo. E então a outra pessoa sabe o que é aquilo e diz: isto é um objeto X que serve para tal coisa. A próxima vez que ele vê aquele objeto X que serve para tal coisa, ele vai usar os 5 sentidos e vai saber o que é. Só que o nosso cérebro utiliza mais 2 sentidos para identificação das coisas, para saber se aquilo é ou não perigoso. Esses 2 sentidos, se eles não estiverem devidamente regulados, você tem esse disparo, dessa descarga maior de neurotransmissores, e esse disparo maior de neurotransmissores vai fazer com que você seja neurótica, vai fazer com que você seja ansiosa, retraída, medrosa. Por quê? Porque o cérebro está fazendo essa identificação. Um sentido, o cérebro vai ajudar você a identificar qual é o objeto, procurando dentro do seu corpo. Não só na cabeça, mas por todo lugar. Chama intrasensorial. Ele vai procurar dentro de você mesmo a percepção daquilo, se ele tem uma perspectiva e uma percepção daquilo. Ele não consegue se identificar desse jeito, ele vai fazer uma extra percepção, ele vai ter esse próprio percepção fora, um é interno e o outro é fora, é externo. Ele vai buscar, ele vai irradiar mais longe para identificar. É por causa disto que nós podemos identificar em milésimos de segundo ou alguns segundos se a pessoa que está vindo a longa distância é ou não é perigosa. Agora, se eu tenho uma informação de criança, de desamparo e de trauma, todas as pessoas que eu não conheço serão perigosas. E essas pessoas que eu não conheço, que eu estou vendo chegar, que eu vou identificar como perigosa, desencadeia dentro de você uma ansiedade. Imagina você andar numa rua com várias pessoas e você
achar que todas essas pessoas são malévolas, que todas essas pessoas podem te atacar. Você vai ter um ataque cardíaco, você vai transpirar, você vai desviar, você pode desmaiar, você pode entrar em pânico. O seu medo extrapola totalmente e você vai, perdão, e você vai desmaiar. Por quê? Porque está descontrolado esta informação do cérebro. E aí você vai criar um alto grau de neuroticismo e a gente vai dizer, nossa, essa pessoa é neurótica? Todos nós somos neuróticos. Pelo menos os normais são, ou os naturais são neuróticos. Mas se esse neuroticismo estiver muito alto, ele vai ter problema na vida dele. Ou ele vai ser uma pessoa muito temerosa, ou ele vai ser uma pessoa muito ansiosa, ou depressiva, ou extremamente defensiva. Então ela procura um isolamento, ela prefere ficar sozinho, prefere não se misturar, prefere não ficar muito no meio de gente, gosta mais de mato. Lembrando quem? Os nossos antepassados, os homens das cavernas. Ele se enfia numa caverna. Então, por quê? Porque ele está altamente defensivo, porque tudo ao seu externo provoca medo. Às vezes, esse medo provoca um mecanismo de defesa, uma reação de defesa. Então, a pessoa se torna extremamente agressiva. Tudo ele precisa atacar. Sabe aquele tipo de pessoa que, em vez de resolver as coisas pelo cérebro, com uma boa conversa, diplomata, resolver as coisas no raciocínio, ele resolve no braço. Por quê? Porque ele está com uma alta carga ali de medo. Quando a pessoa ataca demais a outra, uma coisa você pode ter certeza: essa pessoa está com um medo extremo. Ela está atacando para não ser atacada. Se tiver que acontecer uma briga, que eu seja o primeiro. O que é isso? Medo com ansiedade. Então ela vai reagir com isso. Então nós precisamos pensarmos no nosso sistema de como que está regulado e como que nós estamos sentindo dentro de nós essa regulação das nossas emoções. Às vezes a gente pode ouvir coisas do tipo assim: domine as suas emoções em 21 dias, faça o programa XY e você vai se tornar uma pessoa camuflada, brindada, vai se tornar o rei das suas emoções. Tem um monte de besteira na internet. Gente, cuidado com as bobagens que vocês veem na internet. A internet é maravilhosa, é espetacular, ensina muito. Nós conseguimos fazer um trabalho maravilhoso com a internet, mas ela também tem muita bobagem. Nós não podemos controlar as nossas emoções, nós não temos como controlar as nossas emoções. Eu controlo as minhas emoções e eu sou eu costumo brincar, eu sou um monge. Gente, nós não controlamos as nossas emoções. Nós controlamos a resposta que nós vamos dar para as nossas emoções. Uma pessoa me atacou, me agrediu, eu não vou controlar, eu vou sentir raiva, eu vou sentir medo, eu vou sentir ansiedade, eu vou ter dor de barriga, eu vou ficar apavorado, eu tenho uma série de reações emocionais que vai acontecer na hora, mas eu posso controlar a resposta que eu vou dar. Eu posso escolher se eu agrido de volta a pessoa ou se eu não agrido a pessoa. Essa escolha, esse controle, depende do autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não sei como eu sou, e se eu não sei qual é o meu temperamento, se eu não sei qual é o meu traço de personalidade mais marcante, se eu não sei
o quanto que eu uso de mecanismo de defesa, se eu não reconheço que eu tive uma infância difícil, se eu não reconheço que eu passei por traumas, que eu passo por desamparo, que a minha mãe é uma pessoa linda, maravilhosa, mas ela não teve só acertos, ela teve erros, que meu pai é uma pessoa extraordinária, mas ele teve erros, e às vezes alguns pais cometeram muitos erros. Eu tenho que reconhecer que a outra pessoa, tanto quanto eu, pode acertar e pode errar. E quando eu compreendo isso, quando eu dou limites para o meu erro, para o meu acerto, e quando eu compreendo isso, eu consigo dar uma resposta melhor para aquela pessoa. Ai, os meus filhos são maravilhosos, eles não me dão trabalho, mas os seus filhos não são tão maravilhosos assim. Às vezes são ingratos, às vezes brigam com você, às vezes são chatos, às vezes falam coisas que não deveria. Ai, o meu marido é uma pessoa. Nossa, Deus fez a fórmula, fez o meu marido e jogou a fórmula fora. Gente, isso é síndrome de Poliana, é fazer de conta que está tudo lindo, maravilhoso, mas não está. O meu marido é uma pessoa linda, maravilhosa, mas ele também é uma pessoa chata. Tem dia que eu vou amá-lo e tem dia que eu vou suportar. E isso é para todas as pessoas. A minha esposa hoje está maravilhosamente bem e amanhã ela pode estar uma chata de galocha. E eu vou ter que dizer para ela: você está implicante demais, você está chata demais, maneira a coisa aí que a vida não é bem assim. Ai, você não pode falar desse jeito comigo porque você é meu marido, eu sou a sua esposa. Acorda! A vida não é assim. Se a vida fosse assim, nós viveríamos num paraíso e nós não vivemos num paraíso. Nós vivemos num lugar que, tanto quanto lá atrás com os nossos antepassados, os perigos, as ameaças são diferentes, mas elas existem da mesma maneira. Se lá atrás, se os meus antepassados corriam de leão, corriam de rinoceronte, hoje a gente se protege daquela pessoa que está à margem da lei. A única diferença é que lá era um animal de 4 patas e aqui é de 2 patas. O outro não raciocina e o de agora raciocina. E muitas vezes a gente, diante das ações da vida, a gente fica muito nervoso, fica com muita raiva, extrapola, surta, dá um grito, dá um berro, joga coisa no outro, né? Eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, briga um com o outro, tanto que dá, mas não joga os objetos, não, são caros. Você tem que trabalhar de novo para comprar, então é melhor você não quebrar os objetos. Então, não jogue nada. Não jogue nada que custou o coisa. Então, brigou. Nós vamos brigar. Agora, quando nós vamos, passou essa raiva, passou esse nervoso, vamos conversar? Por que nós chegamos a tal ponto? Por que foi pingando, 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 e em vez de conversarmos, em vez de resolvermos isso, nós deixamos chegar em alto estágio de proteção e de mecanismo de defesa? A raiva, a agressividade, essa raiz junto com o medo, junto com a ansiedade, é uma bomba explosiva. Nunca deixe as suas emoções chegarem em tal descontrole. Nunca. Começou, não estou gostando, não estou gostando do que ele está fazendo, não estou gostando do que ela está fazendo. Chega e conversa.
Agora, dentro do mecanismo de defesa, algumas pessoas nós vamos ter que colocar persona mesmo. Você acha o seu chefe de trabalho um pé no saco, um estorvo. Você não vai chegar para ele e vai dizer isso para ele. Você vai pôr uma persona, você vai dizer: olha, a forma como você está agindo, está incomodando-me por causa disso, por causa daquele outro. Você viu que você controlou a resposta das suas emoções? Ai, eu não tenho coragem de chegar e falar. Se você for adiando, 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 vai chegar o momento onde você vai falar as suas piores palavras. Então, nunca deixe as suas emoções chegarem no momento em que, quando a sua boca abre, ela é uma metralhadora. E eu sempre digo, eu sempre brinco, gente, palavra falada, um verbo escancarado para outra pessoa e um tiro de arco de uma flecha ou um tiro de um revólver não pode ser contido. Ele vai chegar no alvo. Ele vai chegar no alvo. Ele pode não acertar o alvo redondinho, principalmente as palavras, né? Magoa profundamente a outra pessoa, mas não vai matar. Pelo menos eu nunca vi ninguém morrer porque a outra pessoa foi uma metralhadora no verbo com a outra. Mas ela vai ficar doente, ela vai ter enxaqueca, ela vai ter diarreia, ela vai ter às vezes um infarto, um princípio de infarto, um princípio de AVC, porque a outra pessoa conseguiu tirá-la do sério completamente, tirar do prumo, tirar do equilíbrio. Por quê? Porque esperou a gota, a última gota. O copo estava cheio, foi a última gota. E aí transbordou. Então, nunca espere as suas emoções transbordar para falar, para conversar com a outra pessoa. Ah, Sônia, é que você não conhece o meu marido, você não conhece a minha esposa, você não conhece o meu amigo, você não. E não tem jeito de falar com. Bem, nós fazemos tentativas de todo possível da vida amigável, mas nem sempre é possível conseguir esse tipo de coisa. Às vezes, em alguns casos extremos até, você tem que cortar aquele amigo da sua vida, porque ele é muito tóxico. Você tem que cortar aquele companheiro, aquela companheira da sua vida, porque é muito tóxica. Então, principalmente, tá namorando. Mas o meu namorado, ele fez isso, eu me senti magoado. Você falou com ele? Falei, e ele voltou a fazer. Por que ele está fazendo? Será que seu namorado não tem algum desequilíbrio, ou a sua namorada não tem algum desequilíbrio de emoção? Será que ela não está muito controladora, muito controlador, muito ciumento, muito narcisista? Porque se tiver algum tipo de transtorno ou traços de alguns transtornos, é melhor resolver isso logo. Tem algumas coisas que não são possíveis mudar, mas tem outras coisas que são totalmente possíveis de mudar. E a outra coisa que é muito importante, antes de eu abrir o microfone para que nós possamos conversar, é nós termos a consciência de que cada um de nós temos um jeito de pensar e um jeito de agir. Não dá para modelar a outra pessoa ao nosso jeito. O nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos, os nossos amigos, eles não são massinha de modelar. Você vai lá e fala: vou pôr uma perna mais comprida, não vou fazer mais curto, vou fazer mais gordinho, vou fazer mais tortinho. Nós não somos massinhas de modelar.
Nós somos pessoas que foram constituídas numa família, e se essa família era bem estruturada, nós somos bem saudáveis, e se essa família não era bem estruturada, nós não somos tão saudáveis assim. E a outra pessoa que está conosco, igualmente. Igualmente. Então, eu tenho que respeitar aquela pessoa e aquela pessoa tem que me respeitar. E o limite desse respeito é o livre-arbítrio. Quando uma pessoa controla demais a nossa vida, faça isso, faça aquele outro, você precisa disso, você precisa daquele outro. Você está dando ordem. Você está exigindo, você está transformando o outro numa série de profissionais que eu já falei, já trouxe isso em lives, e a outra pessoa não está tendo tempo de respirar, não está tendo oportunidade de ser ela mesma, ou ela não pode se expressar, ou a comunicação é meio truncada, fala uma coisa, a outra pessoa interpreta outra coisa, e a interpretação são como que eu estou reagindo a essas emoções que vêm lá daquela fase que eu falei no começo dessa live, onde nós somos pequenos e nós vamos sentir acolhidos, nós vamos sentir dentro de um continente protegido com os nossos adultos, como o Bion fala, a mãe, o pai vai pegar aquele conteúdo beta da criança, vai modelar e vai devolver um conteúdo alfa, o conteúdo beta é caótico, vai devolver um conteúdo alfa de segurança, de tranquilidade, e aquela criança vai crescer saudável. Mas nós não recebemos essa educação saudável. Pelo menos a grande maioria não receberam essa educação saudável. Os nossos pais deram o que eles podiam, o que eles sabiam, deram os melhores deles. Às vezes deram o pior. Alguns deram os piores, como eu disse. A surra não era surra, era espancamento, não era bater, não era repreender. E outros tiveram a salvaguarda de ter pais mais equilibrados. Mas aquilo, esse trauma, esse desamparo, essa angústia, nós vamos carregar e a outra pessoa pode ter algo muito semelhante. Mas nós precisamos ter esse respeito. Então, muitas vezes, quando alguma coisa nos lembra um fato, nos traz uma coisa do passado, a gente pode ter uma reação estranha, pode ter uma reação adversa. Né? Uma coisa que, quando vai acontecer, que acontece perto de mim e sempre remete ao meu passado, é quando vai fazer ovos estalados ou ovos fritos, né? Não sei se alguém faz isso ainda, porque eu não faço isso, mas todas as vezes que eu estou vendo alguém fritar ovos na frigideira, quebrar o ovo na frigideira, eu vou lembrar-me de quando pequena que a minha avó queria que eu comesse meio ovo. Ela queria dividir metade para mim e metade para o meu primo. Eu achava aquilo um absurdo. Falei, não, eu quero dois. Não quero dividir, eu quero dois. Então, todas as vezes que eu vejo alguém quebrando ovos, eu vou lembrar dessa situação. É uma situação que não é traumatizante. Não é traumatizante. Mas e se a pessoa tem uma lembrança do passado que é traumatizante? Sabe? O meu pai, por exemplo, eu vou dar uma do meu pai. Meu pai, quando você pega uma haste de madeira, uma pá de madeira, essas pazinhas que a gente usa para mexer no fogão, para mexer nas panelas, é pá que fala, né? É pazinha mesmo, né? Colher de madeira, coisa parecida. Se ela é pequenininha, ele não acontece nada. Mas se ela é maiorzinha, igual aquelas que se usa na churrasqueira ou coisa parecida, se você erguer muito rápido perto do meu pai, instintivamente ele se abaixa. E meu pai é um homem gigantesco. Comparado com a gente que é pequenininho, meu pai é enorme, ele se abaixa instintivamente. E aí a gente tem que lembrar, ele tem uma cicatriz nas costas, bem feinha,
que foi uma pá dessa de madeira de sabão quente que a madraça dele jogou nas costas. Então, é instintivo nele, ele não vai ficar coisa, mas você ergueu uma colher, outra colher não, mas você ergueu uma colher grande de madeira, de pau, essas colheres de coisa, ergueu perto dele, instintivamente ele se abaixa. Isso é o quê? Um trauma infantil, um desamparo infantil. Ele não era tão pequeno assim, mas está lá. Né? Ele conta que ele tinha 6 anos. Então, para pensar numa situação dessa. O quanto que isso doeu, o quanto que isso machucou, o quanto que isso queimou. Você vai levar essas máculas para a vida adulta. Então, por isso que a gente tem que ter esse grande respeito, o nosso mecanismo de defesa e saber, nos conhecer e saber quais são os nossos autossabotadores. Hoje, o autossabotador é aquele... Hoje eu falei do vidente, que só vê coisa feia, só... Por que o vidente não fala assim, ai, Soninha, você vai ter uma vida maravilhosa, tem mais 20 anos pela frente, só saudável, só de luz. Por que a gente não tem essa evidência? A gente tem aquela evidência assim, não, vai dar tudo errado, não vai dar certo, vai acontecer isso. Por que a gente só tem isso? Por causa dessas traumas lá da nossa pequena infância, da nossa fase infantil, onde os cuidadores agiram com o elemento alfa ou o elemento beta. A gente não vai continuar falando disso. Microfones abertos e hoje a gente tem aí a presença do professor. Podem perguntar, fique à vontade. Né? Meu chá até gelou. Ó. Sônia, Oi? o mecanismo, né, a qual você se refere, que é um mecanismo, na verdade, de autodefesa, tem, né, dependendo da situação. Como é que ele pode ser minimizado? Porque tem um ensinamento, né, deixado, que diz assim: conhece-te a si mesmo. A partir do momento que você aprimora esse conhecimento, esse, esses autossabotadores, toda essa situação foi descrita para você, ela melhora e de que forma que se pode fazer isso? Tá. O mecanismo de defesa é uma proteção que o ego, o nosso eu, a nossa personalidade vai criar em torno de nós, como um escudo em torno de nós, para nos proteger de uma dor, para nos proteger de um sofrimento. A gente foge para ele para não sentir a dor novamente. Esse é o primeiro passo, não tem jeito. Você se conhecendo, não se conhecendo, você vai ter mecanismo de defesa. Algumas pessoas utilizam excessivamente o mecanismo de defesa porque ele não se sente preparado para frustrações. Lembrando sempre que a angústia traz frustrações porque os nossos anseios, nossos desejos não estão sendo realizados naquele momento. Conhece a ti mesmo, esse que eu falei do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, ele vai te auxiliar na resposta para essas emoções. Se você se conhece mais, você tem uma resposta mais tranquilizadora. Mas a gente tem uma coisa, essa semana uma paciente me disse assim, as lições, Sônia, a gente conhece de cor. E a gente conhece decore e salteado faz muito tempo. O problema é aprender. Então, nós sabemos as lições. Muitas vezes nós sabemos o que machuca, nós sabemos o porquê que estamos ansiosos, nós sabemos por que estamos utilizando aquele mecanismo, nós sabemos o porquê, nós sabemos a causa. O problema é aprender. Aprender o quê? A fazer esse processo de aceitação. Se eu estou usando um mecanismo de defesa negação, eu não estou aceitando alguma coisa.
E quando nós começamos o processo de aceitação, eu sou assim, eu sou de tal jeito, se eu fizer assim eu me saio melhor, se eu me amar e me respeitar assim eu vou ser mais feliz, nós vamos mudando esse sofrimento, entendeu? Mais alguma pergunta? Eu trago um assunto bem polêmico, mecanismo de defesa, autossabotagem, ansiedade, angústia. É incrível como eu consigo explicar assim, né, maravilhosamente bem. Ninguém fica com dúvida. Pode falar alguma coisa, Antônio? Esse, esse não perguntar é um grande obstáculo que todos nós enfrentamos, né? As pessoas têm medo de fazer pergunta, porque acham que a pergunta pode ser banal, ser muito simples, ou está perguntando algo que não está dentro do tema, né? Desviou, e ficam paralisados, não aprendem a perguntar. E é importante nós aprendermos a perguntar. E é muito simples, e deixa o professor responder, a professora responder. Por quê? Como? É assim. Por que você falou tal coisa? Acabou a pergunta. Quando nós começamos a explicar antes de perguntar, porque a gente não sabe o que vai perguntar, não é? Como você se baseou nisso? Problema do professor, ele que se vira, vai explicar de onde ele baseou essas coisas. Tá? Então, aprender a perguntar é prática, gente, é o que a Sônia vem falando. Se você já sabe a lição, já leu a lição, mas você aprende a lição, mas você não a apreende, você não a pratica. Então, aprender é um passo, apreender é praticar aquilo que você aprendeu. E se você não pratica, nunca vai conseguir colocar aquele conhecimento em si mesmo. A maturidade, a segurança. Porque nós todos buscamos aquilo que chamamos felicidade aqui no nosso planeta Terra. E o Carlos lembrou muito bem que já um filósofo da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. E a nossa jornada é essa, nos conhecermos. E é muito difícil, porque nós somos, como diz um outro filósofo, mais desconhecidos, nós somos mais desconhecidos do que o Oceano Pacífico. Um outro filósofo que diz isso. Se não conhecemos nada do Pacífico e nós somos mais desconhecidos ainda, imagina o quanto nós temos que mergulhar em nós mesmos. O autoconhecimento que a Sônia vem batendo, batendo, batendo. É que a nossa ansiedade, pelo que a Sônia fala, ela nos atropela. Nós queremos tomar e dominar tudo ao mesmo tempo. E mais um filósofo diz assim: termine aquilo que começou e depois comece outra coisa. Mas nós começamos muitas coisas. Preciso melhorar com isso, preciso praticar nisso, preciso, e nos perdemos, e nos angustiamos, e transferimos para o outro a nossa própria deficiência. Porque aquela pessoa que está ao nosso lado, que nós acreditávamos que preencheria a nossa vida, nos traria felicidade, ela, que era tão bela, tão linda, tão maravilhosa, ao estarmos nessa discrepância de nós mesmos, ela já não é tão bela quanto a gente via antes. Ela já não é tão maravilhosa. Ela já não nos alegra tanto. Ela não preenche o vazio que eu achei que preenchia. E isso me traz uma insatisfação muito grande. Posso entrar em um processo de
discussão familiar, brigo com a esposa, ou ela briga com o esposo. Posso começar a chegar mais tarde em casa, ficar no bar com os amigos, e lá eu encontro outra pessoa maravilhosa, tão bela, e eu penso assim, por que eu não conheci antes? Né? É mais ou menos isso. E aí você deixa as responsabilidades daquela primeira para ficar com a segunda pessoa maravilhosa, o outro ser que vai te preencher. Não preenche, meus amigos. Esse outro ser também já não será tão belo depois de um certo tempo. Não te alegrará tanto quanto você julgava que alegraria. Essa é a insatisfação do eu, né? Do meu eu como um todo. Porque eu não sei, eu não me conheço ainda. Então, as lives, esses encontros, eles servem para que nós possamos pegar uma palavra, uma frase, não a live toda, claro, e parar e pensar sobre isso. Bom, isso aqui me diz algo. Pegar isso e aprofundar, né? Aprofundar. E esse aprofundar significa pesquisar por si só, discutir, argumentar consigo mesmo, criar estruturas que te permitem criar uma ponte com você mesmo. Aí você cai no que a Sônia disse, você é mais tranquilo nas suas respostas, você já não verbaliza tanto antes de pensar, a sua reação passa a ser uma reação mais moderada. Vão estranhar, claro, nossa, ele era tão assim, duro, tão valente. O que aconteceu que você parece que está se acovardando? Não, você está melhorando. Você não está se acovardando. Você está se mostrando que quer se tornar uma pessoa melhor. Então, as lives trazem essas reflexões para nós, né? E ajuda a apontar caminhos por onde nós podemos pesquisar por nós mesmos, estudar por nós mesmos, buscar filósofos, que é o que, na verdade, é o alicerce da nossa humanidade, está tudo lá atrás. Não está aqui, no contemporâneo, está lá atrás. Está em Sócrates, está em Platão, está em Epicuro, está em Epíteto, está em Marco Antônio, Marco Aurélio, está neles, estão neles. Que nós não pegarmos esses filósofos e trouxermos para o nosso tempo, nós vamos continuar insatisfeitos com nós mesmos, procurando uma pessoa bela, maravilhosa que nos preenche e que depois de um certo tempo não é aquilo que nós julgávamos que era e nos frustramos e vamos procurar de novo. Sempre assim. Cai na roda do karma, né? Que o pessoal fala, ou então no ciclo do infinito, né? Recomeça, recomeça, recomeça. É mais ou menos isso aí, Toninha. Então, tá. Deu, Antônio. Eu tenho poder, alguém que tem o poder de me causar ansiedade, falando sobre bolos de nozes. Esse bolo de nozes não vai ser esquecido nunca, né? É assim, ó. Nós precisamos aprender a fazer as boas perguntas para descobrirem as melhores respostas. E nós precisamos aprender isso. E às vezes a gente esquece, às vezes a gente fica parado, não deixa o nosso cérebro trabalhar. Quem está desbravando um mundo novo, um trabalho novo, um crescimento novo, sabe o quanto que as perguntas são importantes. E nós sabemos que tudo que nós temos de descoberta na Terra vem exatamente das boas perguntas que levaram a excelentes respostas. Imagina se Santos Dumont não tivesse perguntado: pode o homem vencer a gravidade e ser mais leve e voar? Nós não teríamos aviões. Se o outro não pensasse assim, pode o homem criar um processo sintético que pode salvar uma pessoa, prolongar a sua vida, nós não teríamos chegado às válvulas sintéticas do coração. Então, muitas outras coisas na nossa vida. Dei só 2 exemplos, assim, a gente sabe que essas coisas nasceram de onde?
das grandes perguntas. Outro dia eu estava olhando, inclusive, um vídeo sobre como é que foi feito o primeiro transplante, como é que se chegou no primeiro transplante do coração, e é chocante descobrir que o mecanismo não foi descoberto por um médico nem por um grande cientista, mas por um mecânico, né, que trabalhava ali, um mecânico que fazia peças, um instrumentador que fazia peças para os hospitais. E deu ó do borogodó para o médico-chefe conseguir enfiar ele na sala de cirurgia, porque ele era negro e era proibido na época. Então, essas coisas são como que essas pessoas chegaram nas grandes verdades, nas grandes descobertas, porque apreendeu as lições. Então é bem assim, a gente vai vivendo e vai criando coisas grandes e boas em torno de nós. Nós precisamos aprender isso para ter uma vida melhor. Vencer a si mesmo não é covardia. É uma grande vitória a gente conseguir controlar uma resposta para uma emoção. Vencer o outro é fácil, difícil é vencer a si próprio, né? Eu acho que o Carlos ia perguntar alguma coisa, Soninha. Pode perguntar, Não, cara. não, eu só ia complementar, né, Antônio? Esse conhece-te a si mesmo foi dito por Sócrates 400 anos antes que Jesus chegasse na Terra. 400 anos antes. E é tão atual que a gente ainda não conseguiu. Sabemos as lições de cor, não aprender é que são elas, lembra? Exatamente, complementando o que você acabou de colocar. É isso aí. Bem, ninguém mais tem nenhuma pergunta? Se não tiver, é a semana que vem. Muita paz para vocês. Um grande abraço para vocês. Tchau, gente. Boa noite dos namorados para todos. Até mais. Né? Tchau, tchau, linda. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau. Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele amigo chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe? É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida, tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos, tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa, seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar, isso eu tenho certeza. Venha!